Olá, pessoal do sexto ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, certo? Pega um livro didático, tá bom? E abra aí na página 15, tá? E aí vamos, né? Estamos falando, discutindo sobre o Império Bizantino. E a gente sabe, né, que a capital do Império Bizantino era Constantinopla, certo? Então, a abertura do capítulo já traz essa imagem, né, para a gente analisar, tá bom? Então aí, vocês estão vendo Constantinopla, né, com algumas muralhas, alguns oceanos, tá? Isso aqui são oceanos, rios, que ficavam ao entorno dessa cidade, que era a capital do Império, certo? E aí, primeira questão, né? Quanto à localização geográfica, que informações podemos obter por meio desta imagem? Aquilo que eu estava falando, né? Ela é banhada por oceanos, por rios, tá? O que facilitava a defesa desse território, além das muralhas, tá? Então, muitas muralhas aqui, ó, que vão fazer a proteção dessa cidade. Além da posição geográfica, facilitar a defesa dessa cidade, tá? Logo do Império Bizantino, facilitava também o comércio, porque Constantinopla, né, fica, hoje é atual Istambul, fica ali entre Europa e Ásia. Então, facilitava o comércio entre esses dois continentes. Tá? Por isso que o comércio era muito intenso em Constantinopla e também, por isso, além da posição geográfica facilitar o comércio e a defesa, o Império Bizantino vai durar 1000 anos, né, por conta disso, tá certo? Então, a questão 1 aí, né, sobre a posição geográfica sendo importantíssima para a defesa e para o comércio, tá certo? Na questão 2, diz o seguinte: observando as construções representadas, o que é possível perceber? Então, não sei se vocês perceberam, mas a gente está vendo muitas igrejas, né? São várias igrejas, né? Algumas torres, tá? Torres comemorativas, né? Construções comemorativas, tá? Isso dá a entender o quê? O que podemos perceber? O que podemos tirar disso? Que Constantinopla foi construída para ser uma cidade cristã, né? Com total influência do cristianismo, tá? Muitas colunas comemorativas, inúmeras igrejas, tá? Porque lá o seu fundador, o Constantino, queria não, né? Ele construiu Constantinopla, projetou para ser uma cidade cristã, tá certo? Espero aí que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão colocando no chat, certo? Aí vamos lá para a página 17, tá? Pega um livro aí, vão anotando suas dúvidas. Tem esse mapa na página 16, tá? Então dá uma analisada nele, né? E vamos para as questões na página 17. Com base nas ilustrações do mapa, é possível afirmar que no território romano, a cultura latina provocou o desaparecimento das demais culturas. É possível afirmar, né, que o território romano, né, com base nessas ilustrações, que a cultura latina, na realidade, ela provocou o desaparecimento de outras culturas, né? Não, né? Não provocou, tá certo? Ela fez o quê, né? Ela foi influenciada, tá? A cultura latina que a gente está querendo dizer aqui basicamente é a romana, né? Então, assim, a cultura latina, ela não vai fazer com que as outras desapareçam. Agora, por exemplo, ela vai influenciar outras culturas e também vai ser influenciada, certo? Então, naquele processo lá de romanização que eu falei para vocês, né, que Roma levava, né, impunha suas culturas para outras culturas, tá? Mas ao mesmo tempo que tinha a romanização, Roma também era influenciada por essas culturas, tá? Não esqueçam disso, esse conceito aí eu já falei para vocês várias vezes, é chamado de circularidade cultural, no qual uma cultura influencia outra e, ao mesmo tempo, ela é influenciada por essa outra cultura que está influenciando. Tá certo? Então, podemos perceber o quê? Né? Que
existem vários traços arquitetônicos aí, ó, desse mapa que a gente está vendo, que são aí, não é só a cultura romana, né, latina, são várias culturas que estão presentes nesse mapa, tá bom? Isso significa que o surgimento da cultura latina, né, a expansão da cultura latina no território romano não fez desaparecer as outras. Pelo contrário, influenciou, né, outras culturas e também foi influenciado. Tá? Lembra dos egípcios, né, dos gregos. Roma influenciou os egípcios e os gregos e também foi influenciado por eles. Tá certo? Então é isso. Questão 2. Estabeleça a relação entre a expansão territorial romana e a divisão do Império Romano. Tá certo? Então, quando Roma ela vai aumentando seu território, né, foi, né, intensificando, aumenta o território e, ao mesmo tempo, esse poder que era centralizado não conseguia manter. Tá? O poder, no imperador, no caso, não estava conseguindo manter esses territórios que foram conquistados. Tá? Porque tinha descontentamento, tá? Tinham rebeliões também, as distâncias eram muito grandes, lembrando, território muito grande. Né? Chega um momento que o imperador ele não consegue governar todo esse território, tá certo? Então, território grande, o imperador não consegue governar todo o território, tá? Logo, esse território vai ficar, né, desprotegido, podemos dizer assim, porque o imperador não consegue governar todo ele, tá certo? E aí, claro, vai ter as invasões bárbaras, né, que vai fazer com que o império seja dividido em 4, depois em 2, depois retorne novamente, depois definitivamente com o Teodósio vai acontecer a divisão, tá certo? A divisão final, tá bom? Mas é isso. O império muito grande devido às conquistas, devido à expansão territorial, tá? E aí o imperador ele não consegue governar todo esse território e vai dividindo ele, tá? Nesse meio aí vai ter as invasões bárbaras e lá, né, mais à frente, né, vai ter a divisão final do Império. Tá? Espero aí que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, vai deixando no chat, tá certo? Questão 3. Observe as ilustrações presentes no mapa e cite 3 tipos de construções que foram difundidas pelos gregos, né? E romanos, claro, no caso greco-romano, né? Podemos falar aí nas arenas. Tá? Olha a quantidade de arenas que tem aí no mapa. Os arcos, né? Os aquedutos, olha só quanta coisa, né? E os templos, né? Todo canto aí vai ter templo, tá? Olha lá no norte da África, né? Tem um templo, certo? Então, aquedutos, arenas, templos e arcos. Vocês podem citar outras coisas se quiser, certo? E aí vamos para a página 18, tá? Tem um texto e tem essa imagem aí, tá bom? Esse mapa aí. Vamos para o texto, tá? Peguem um livro aí e acompanhem, tá bom? Os ocidentais não podiam deixar de se espantar diante do esplendor de Constantinopla. Revelando surpresa, o cronista francês, participante da Quarta Cruzada, confessou: não creio que nas 40 cidades mais ricas do mundo, olha só, houvesse tantos bens como se encontraram em Constantinopla. De fato, a velha colônia grega de Bizâncio, criada no século VII a.C., foram refundada em 330 e tornada capital pelo imperador Constantino devido à sua excepcional localização. Colocada entre a Europa e a Ásia, todo o trânsito do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo, tá vendo os mares aí, obrigatoriamente deveria passar por ali. Estrategicamente, a cidade também era privilegiada, apresentando condições naturais que facilitavam sua defesa. Assim, não é de se espantar que Constantinopla tenha provavelmente se aproximado de 1 milhão de habitantes, no mesmo momento em que Roma ou Paris não passava de 20 mil, e tenha sido por séculos um dos maiores centros urbanos do mundo. Olha só a importância, né, de Constantinopla para aquele período,
tá? Muito grande, protegida pelo Mar Negro e Mar Mediterrâneo, tá certo? As encostas naturais que tinham na cidade, tudo isso fazia com que Constantinopla tivesse um fluxo comercial muito grande e também um fluxo populacional intenso, certo? Então vamos para as questões. Questão 1. Qual era a principal atividade econômica desenvolvida em Constantinopla? Cita os fatores que contribuíram para o desenvolvimento dessa atividade. Então a principal atividade era o comércio, tá? E aí o texto já diz, né? Era a sua localização entre Europa e Ásia, tá? Entre Oriente e Ocidente, tá certo? Então, o comércio, tá? Aí você coloca vírgula devido à sua posição geográfica, tá? Banhada pelo Mar Mediterrâneo e Mar Negro, tá? E também por sua posição entre Europa e Ásia, tá? Fica bem tranquilo, né? Essa questão. Questão 2, de acordo com o mapa, que fatores podem ser apontados como favoráveis à defesa da cidade? É basicamente aquilo que eu falei, já venho falando, né? A questão da sua posição geográfica, tá? Cercada pelas águas do Estreito de Bósforo, vocês coloquem aí, tem um estreito bem estreitinho lá, né, nessa região, que é chamado de Estreito de Bósforo, tá? Cercada pelas águas do Estreito de Bósforo e pelo Mar de Mármara, tá? São dois mares que também tem naquela região, tá? Estreito de Bósforo e pelo Mar de Mármara, tá certo? Que ficam ali, né, no Mar Mediterrâneo e Mar Negro, certo? E também as suas muralhas, né? Suas muralhas protegiam ali. Vocês podem colocar oceanos, né? E as muralhas que protegiam a cidade, certo? Oceanos e as muralhas que protegiam as cidades. Porque os nomes são bem difíceis, né? Não precisa decorar esses nomes, não. E aí vamos para a página 19, tá? Tem um pequeno texto lá, diz o seguinte: assim como Deus é o regulador da ordem social cósmica, o imperador, como seu prolongamento humano, deveria ser o regulador da ordem social. Logo, seus atos possuem um caráter essencialmente sagrado. Aí do Hilário Franco Júnior, né? E do Rui Andrade Filho, certo? Então vamos lá para essa questão, fazendo a relação aí, né, com o imperador e Deus, né, a questão da divindade. De acordo com o texto, quem conferia poder ao imperador bizantino? O poder era conferido por quem? Por Deus, né? Aquilo que eu falei para vocês, a questão da teocracia, né? E política e religião estão totalmente ligadas, tá certo? É como se como não naquele período o imperador, né, era o braço de Deus na Terra, né? Era o representante divino, né, na Terra, representando Deus. Então, o poder é conferido por Deus. A letra B. Qual era a função do imperador? Era regular, né, no texto diz, regulador da ordem social. Então, essa era a característica do imperador, certo? Facilzinho, né? Essa da página 19, essa atividade. E aí a gente vai fazendo uma revisão, vocês vão notando aí suas dúvidas, retirando suas dúvidas, né? Com essa revisão que a gente está fazendo, certo? E aí vamos para a página 21. Vamos lá. Isso mesmo. O historiador bizantino Procópio de Cesareia, do século VI, né, descreveu por meio de um documento as pinturas que existiam. Tipo, você já está com sono, né? Que existiam no palácio onde vivia o imperador Justiniano e sua esposa, Teodora. Né? Leia parte dessa descrição, que é esse textozinho que está sem marcação. Vamos lá.
Em ambos os lados há guerras, batalhas e muitas cidades a serem conquistadas, algumas na Itália e outras na Líbia. O imperador Justiniano está alcançando vitórias através de seu general Belisário, e o general, regressando para junto do imperador com todo o exército, intacto e entregando-lhe os despojos, caso acho que eram as riquezas, né, que eles conquistavam. Tanto reis como reinos e todas as coisas que mais são prezadas entre os homens. No centro estão o imperador e a imperatriz Teodora, ambos parecendo regozijar-se e celebrar as vitórias sobre o rei dos vândalos e o rei dos godos, que deles se aproximam como prisioneiros de guerra para serem conduzidos ao cativeiro. Aí o historiador, né, o Procópio de Cesareia. Aí a questão diz o seguinte, pessoal. As imagens que ornavam as paredes do palácio demonstravam que o imperador Justiniano valorizava determinada ação em sua política de governo. E qual ação era essa, né? Que ação era essa? Né? Que ele tá, no caso, ele tá perguntando. Tá certo? Então, ele valorizava o quê? A atividade militar. Não é isso? Era mais uma das ações que ele valorizava, mas aí no texto está perguntando essa prática, que era as ações militares, que tinha o objetivo de quê? De retomar, né, retomar as terras que foram perdidas para os bárbaros. Lembra dos bárbaros, entre aspas, né, que não eram bárbaros, era um conceito foi criado pelos romanos, certo? Então, a ação que ele valorizava era a ação militar, né, visto, né, tinha um objetivo de reconquistar as terras perdidas para os bárbaros. Tá bom? Então é isso, né? Nossa aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida, coloca no chat ou entre em contato com o professor, tá certo? Via WhatsApp. Tá bom? Então até a próxima aula, certo? Tenha uma ótima tarde e até mais.